Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Exaltação da Paz, de Mário de Andrade. Um poema deste livro de estreia do autor modernista. O livro é Há uma gota de sangue em cada poema. Vamos falar sobre isso e sobre o fato histórico que está por trás desta primeira produção do autor. Isso, vamos lá então, boa leitura. Exaltação da Paz, de Mário de Andrade. Ó paz, divina geratriz do riso, chegai! Ó doce paz, ó meiga paz! Sócia e eterna de todos os progressos, estendei vosso manto puro e liso por sobre a terra que se esfaz. Ó suave paz, grandiosa e linda, chegai! Ponde por sobre os trágicos sucessos dos infelizes que se degladiam, vossa varinha de condão. Tudo se apague, este ódio, esta cólera infinda. Fujam os ventos maus que ora esfuziam, que se vos ouça a voz, não o canhão. Ó suave paz, ó meiga paz. O sol nas arraiadas calmas brilhara sobre montes, sobre vales, sobre inconsciências de campônios, sobre paisagens de coró, havia beijos mornos de favônios, e aos altos montes e nos fundos vales, os galhos eram compassivas almas, dando sombras no prado e frescura nas fontes. Hoje, por vales e por montes, tudo mudou. Tudo mudou, atra estralada de bombardas insânia, um canglorar de márcios trons reboando, tempestades terrestres estrondeando, tiritar, sibilar, zinir miúdo de balas caindo sobre abconsas valas, coriscos, raios levantando-se de covas, batalhões infernais em soturnas atoardas, clarins gritando, baionetas cintilando, bramidos, golpes, ais, suspiros estertores. Que é dos outonos de úmidos calores? Que é das colheitas novas, onde as foices brilhando ao sol, onde as tardes de rouxinol, onde as cantigas, onde as camponesas, onde os bois nas charruas, onde as aldeias de sonoras ruas, onde os caminhos com arvoredos e framboesas. Tudo mudou, gira na terra o tripúdio satânico da guerra. Por quê? Se o mundo é bom, a vida boa, se a luz é para todos, se as campinas dão para todos, por que viver lutando à toa? Insultos, cóleras, apodos, a carniçal volúpia das chacinas, os ódios que se batem, as mil raivas que se combatem, alsácias vergastadas, heróicas bélgicas dilaceradas, lieges desfiguradas, sane, ruína, infinitas sepulturas, desvairado matar, hecatombes monstruosas e de nenhuma parte um beijo de perdão. Vão para a guerra, desdenhando-lhe as agruras, todos vestidos de coragens ambiciosas. E acaso alguém terá razão? Muito mais ter razão é conduzir as gentes pelo caminho bom das alegrias, sem com os exércitos ingentes acordar os convales e as vertentes e os ecos virginais das serranias. Provocar nas cidades, nas aldeias, as guerras sacrossantas dos trabalhos, distribuir pelos povos trigos e livros a mãos cheias, honrar com outros novos os monumentos velhos e grisalhos. Derramar a verdade em cada casa, dar-lhe um livro que é força, educação que é uma asa, pôr-lhe à janela as flores caprichosas, pôr-lhe a fartura no limiar, e sobre ela fazer desabrochar o riso, como desabrocham rosas. Ter razão é levar pelo atalho da fé. É as greis humanas pela primavera, quando a terra toda é florida como uma quimera, conduzir para a luz, para a alegria, para tudo que é róseo e que é risonho, para tudo que é poema ou sinfonia, para o arrebol, para a esperança, para o sonho. Ó doce paz, ó meiga paz, vinde divina geratriz do riso, estendei vosso manto puro e liso por sobre a terra que se esfaz.
E novamente os povos sossegados, mais felizes ao fim, menos incréus. Envolvereis, ó paz imensa, de novo os cantos rolarão nos prados, e os homens todos rezarão aos céus, numa ressurreição da esperança e da crença. E esse foi Exaltação da Paz, de Mário de Andrade. Escolhemos a nota maior, né, a nota positiva, para trazer esse livro que tem um nome muito triste, né? Há uma gota de sangue em cada poema. Mas aqui um poema de esperança, né? E eu até coloquei uma música que lembra um reloginho, porque no poema ele meio que dá essa ideia de você estar esperando, né? Vamos esperar e agir positivamente pra dar a volta por cima. Pra esperar esse momento difícil e além passar. De ser em piano, né? Também, o pianinho. Que tem tudo a ver com o Mário. Que ele, por formação, é pianista, né? Muito bem colocado. Gostei bastante das opções do nosso produtor e editor aqui neste episódio. Quem será ele? Um abraço aí pra você. Bom, esse livrinho, ele é um livrinho mesmo, Lucas, porque ele tem só 11 poesias, mas tem muitas curiosidades sobre ele e eu vou trazer aqui, desvelar algumas delas. A primeira delas é que ele saiu sob um pseudônimo, Mário Sobral, né? Então, o Mário de Andrade, quando ele faz esse livro, ele escreve todo o livro, todas as composições no mês de abril. E até em maio, que é essa época que a gente tá agora, o livro tava para sair, assim, tava uma edição fresquinha na mão. E além dos 11 poemas, existe um poeminha em versos livres que se chama Biografia, e eu vou ler ele aqui agora, que como ele colocou como pseudônimo Mário Sobral, parece que ele dá indicativas assim para você descobrir quem que é o autor. Achei bem curioso. Então, biografia, aqui ó. São Paulo o viu primeiro, foi em 93. Nasceu acompanhado daquela estragosa sensibilidade que deprime os seres e prejudica as existências, medroso e humilde. E, para a publicação destes poemas, sentiu-se mais medroso e mais humilde que ao nascer. Abril de 1917. Bem legal que ele suprime o 1, né? Porque a época que eles estavam, né? Ainda não era 2000, era 917. E ele nasceu, né? Em 1893. Então ele fala, foi em São Paulo em 93, né? Então ele dá dia e ano do nascimento. Eu também nasci em 93. É verdade. Só que um século depois. Muito bom, Lucas. Boa correlação aí. E então, em 1917, sai esse poeminha. E é muito legal. Então, 11 produções, biografia e tem o prefácio que, a rigor de norma, de forma, de beleza, é escrito em forma de soneto. Então, é um sonetinho que faz o prefácio. Eu também acho bem interessante trazer aqui pra gente abrir o debate. Por quê, gente? Porque a gota de sangue que ele está se referindo é o fato histórico da Primeira Guerra Mundial. Então, o livro tem como tema, né, Primeira Guerra. Isso, então, o prefácio diz assim: perdão, também no mato se depara Guarantão que tombou no último esmaio, porque, vencido a chuva, o estrilhaçara, pólice verso, o gládio irial do raio. Olha que rebuscado, né? E a gente tem muitas elipses, né? A gente tem a repetição dos sons acontecendo todo o tempo, assim, em muitas estrofes. Agora a segunda estrofe do soneto, o segundo quarteto. Tombou entre os cipós, e quando o maio sobre o exício medonho se escancara, vê que o recobre o riso novo e gaio das trepadeiras e da manhã clara. Então ele está anunciando o momento em que o livro está saindo, né? Daí os dois últimos tercetos. Por sobre o torso lívido e canhesto da Europa em ruína, vem também agora brilhar de manso o maio em sol dum estro. Deixai floresçam nos teus tons diversos as rosas matutinas desta flora, a primavera destes simples versos. Então apesar do nome do livro ter essa conotação medonha, né?
da Gota de Sangue, parece que o livro, em sua maioria, traz mensagem de paz mesmo. Na verdade, ele, em sua maioria, ele traz bastante a tristeza também. Bom, não conheço, mas pelo que eu ouvi só hoje, e esse soneto que você falou, parece que ele dá um toque de esperança. Né? Mas ele trabalha muito. Você fez uma leitura interessante, porque tem mesmo a gota de sangue em cada abertura de poema, né? A gente tem essa marquinha vermelha, que é como se fosse uma gotinha, e ela é igualzinha em todas as páginas, né? Não se tinha tantos recursos gráficos, né, para ficar alterando na edição. Às vezes a tela entra um pouquinho no título, né, conforme o posicionamento gráfico ali da gota, mas é super interessante porque é uma gota bem vermelha, né? E ela tem um tamanho bem considerável. Tem uma edição, até quem é fã de ler assim bem na origem, na Biblioteca Brasiliana, os nossos apoiadores estão recebendo esse link, dá para baixar essa edição que saiu em 1917, e o Mário de Andrade ali faz uma dedicatória, e ele pede para quem ele tá dedicando silêncio, e assina como Mário de Andrade. Porque, não conta pra ninguém que o livro é meu e não do Mário Sobral, sabe? Então, é interessantíssimo. Bom, eu vou trazer algumas questões aqui pra gente analisar esse poema, além de que ele é, de fato, o primeiro, Exaltação da Paz, né? Então, esse momento em que ele publica o livro é considerado a segunda fase da guerra. Então, vamos lembrar o que aconteceu. Então, a gente tinha o conflito mundial, né, com dois lados, né? De a Tríplice Aliança, que era encabeçada pela Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro, e do outro lado a Tríplice Entente, que a gente tem Estados Unidos, que entra mais do meio para o final na guerra, quando a Rússia sai, né? Mas a Rússia e os Estados Unidos estão na Tríplice Entente, a França e a Inglaterra. No começo, né, Venceslau Braz, que era o nosso presidente durante todo o período do conflito mundial, se mantém neutro, até o momento em que os alemães bombardeiam um submarino brasileiro. Aí, nesse momento, ele entra a favor da Tríplice Entente e o Brasil entra na guerra como? Enviando auxílio, né, medicamentos, auxílio humanitário e também de território de guerra ali no oceano mesmo, né? Nesses versos do Mário, aparecem essas sutilezas, sabe? Inclusive, eles têm um trechinho no livro, nessa versão que eu tô falando, que é a primeira, de 1917, que tem a explicação. Na explicação, que é um textinho breve também, na edição original do livro, tem assim: o autor nunca foi aliado. Chorava pela França que o educara e pela Bélgica que se impusera à admiração do universo. Então, é bem interessante a gente ver que, o autor tá se pondo, né, como um ser que sabe que deveu também culturalmente, né, sua educação a essas culturas europeias. E depois o modernismo que vem 5 anos após, né, e ele é um dos principais, a gente já falou bastante disso aqui, né, Lucas? O Mário de Andrade, pra quem não sabe, ele é mais famoso, eu acho, pelo que ele fez com o modernismo, né? Que ele é considerado, assim, o pai, né, do modernismo. Que ele criou o prefácio interessantíssimo, né? Que a gente já trouxe aqui no podcast. Que é um prefácio... Olha o prefácio de novo. Acho que esse homem tinha coisa com prefácios. Né? É o prefácio do livro Paulo e Saia Desvairada, né? Ele, como paulistano, escrevia muito sobre a cidade de São Paulo. Inclusive, esse livro inteiro é dedicado à cidade, né? E no prefácio interessantíssimo, eles usam meio como um manifesto, né, do modernismo. Isso. Que é ali como se fosse o livrinho de regras, né, do modernismo, a inspiração do modernismo. Então, ele é mais famoso por causa dessa atuação aí, apesar de ele ter atuado em diversos outros meios, né, da arte. Inclusive a gente falou, né, que ele era primeiro musicólogo. E folclorista também, Isso. né? Então, e se envolveu bastante em política também, e tinha cargos políticos, né? Tudo que precisava para fazer o Brasil mudar, ele tentou se envolver, era um né? cara muito influente, assim, até na época desse poema, eu não sei se ele já não era, assim, influente. Na verdade,
Ele era até certo ponto, porque a partir da publicação desse livro... Esse pseudônimo pode ter sido por motivo político até. Talvez, porque ele faz bastante denúncia no livro, né? E ele já publicava bastante em jornais e revistas, e a partir da publicação desse livrinho, muito mais, né? Então, a voz dele era muito ouvida, né? Como um crítico, Sim. como de fato ele foi. Agora, nesse livro, ele critica mesmo essa matança produzida na Primeira Guerra Mundial, e ele defende a paz, né? Então, por isso que a gente escolhe essa exaltação da paz, como esse episódio de hoje. Mas ele também fala muito da vida nas trincheiras durante a Primeira Guerra, dos feridos nos hospitais, né? Tem até um versinho meio romântico, assim, dessa questão dos feridos, né? De uma moça e um rapaz indo tomar sol, ele todo manco e tal, machucado, e ela acompanhando ele. Então, fala um pouco desse trabalho que as mulheres fizeram, cuidando dos feridos, né? Mas fala muito dos corpos que caem. Não, assim, Lucas, tem um deles, se chama, que é o que termina o livro, Os Carnívoros. Ele é impressionante demais porque ele trata nada mais, nada menos do que aquela questão de que os corpos caíram na terra, certo? Sangraram ali. Então sangraram na terra, caíram na terra, e daí ele vislumbra uma quimera, né? Aquele momento em que, tipo, tudo começa a nascer de novo, né? Que a vida começa a ser retomada. E até quando eu busquei esse livro, foi motivada por esse clima que o Rio Grande do Sul vive hoje, né? A gente é bem vizinho aqui do Rio Grande do Sul, onde a gente tá. A gente tá trabalhando também bastante em prol da reconstrução do estado. E eu pensei nisso, sabe? Porque os versos do Mário, ele fala disso, dessa devastação, até um dos poemas se chama Devastação. E daí ele diz assim, os corpos caíram, né? Sangraram na terra, e daí vem nascer esse trigo, que vai abastecer os celeiros de novo. E olha a última estrofe. Este é o trigo que nutre e revigora. É para todos, basta abrir as mãos. Vinde, buscai-o. Vamos ver agora quem comerá a carne dos irmãos. Então, antes no poema, ele fala dos corpos que nutriram a terra e agora a terra está mais fértil e deu um trigo ainda melhor, deu uma produção, uma produtividade muito grande, encheu os celeiros, só que é a carne dos irmãos. Sim. Nossa, é forte demais. É assim que o livro termina, muito... tipo, com esse soco no peito. O que os artistas fazem, né? Principalmente nesse período da Primeira Guerra, teve muita obra que a guerra serviu, entre aspas, ali como inspiração, né? Mas é interessante que o que eles fazem, porque a guerra é muito cercada de propaganda, né? E coloca essa coisa, assim, na cabeça das pessoas que vão pra guerra, de que você vai morrer por um motivo nobre, né? Sendo herói. E principalmente nos Estados Unidos, isso é muito forte, né? De ter essa propaganda forte em volta, né, de tudo, e a guerra muito influenciada pela ideologia, né, que no final das contas é a propaganda desenvolvida ali, né, cautelosamente para as pessoas lutarem, né, umas com as outras, enfim. Sim. E daí chega o artista e coloca de uma forma mais humana, né, que a pessoa que tá lá, todo mundo é humano e no final das contas, assim, será que você foi o herói mesmo? Será que não te mandaram lá só e falaram e colocaram que era uma causa nobre, mas você foi lá e, tipo, deu tua vida por qual motivo, né? É tão interessante você falar isso, Lucas. Isso me lembra um fato da Primeira Guerra, que é a trégua de Natal, do primeiro ano. Então, olha esse fato histórico. Então, em dezembro de 1914, na véspera do Natal, os aliados e os ententes, resolvem dar uma trégua por ser essa data comemorativa. E os soldados confraternizam-se entre si, amigos e inimigos. Então é interessantíssimo. Eles fazem o quê? Os que estão do outro lado da trincheira, eles trocam alimentos, trocam cigarros, né? No clima festivo. E no dia seguinte voltam a se atacar, né? Assim que termina essa trégua de Natal. Até tem um monumento bem importante localizado em Liverpool, na Inglaterra, que recorda essa trégua, né? Esse aperto de mãos, assim, mais ou menos com a pontinha dos dedos, né? Nessa véspera de Natal. Daí, no momento em que o livro sai, como eu estava dizendo, já é o segundo momento, né? Que é o mais longo, na verdade, né? Que vai ali de 1915 até 18. E a guerra termina ali em novembro de 18, mas o tratado mesmo é firmado em 1919 e deixa como legado
toda a sementinha para a Segunda Guerra depois, porque a Alemanha é posta toda como culpada, e daí germina, né, esse líder violento que o Hitler veio a se mostrar na Segunda Guerra depois, né? E tudo o que acontece depois, né? Então forma os nazistas a partir do resultado da Primeira Guerra, né? Essa força nazista para devastar e fazer tudo o que fizeram na Segunda Guerra, né? Sim, e a propaganda do Hitler, inclusive o braço direito, né, dele era um dos grandes responsáveis, assim, por toda essa ideologia em volta de você servir a sua pátria, né? E a qualquer custo. E ser esse, entre aspas, herói aí pra todos, né? Salvar as pessoas do seu lado, enfim. Eu vou destacar para fechar aqui essa parte da poesia, 2 partes que eu mais gostei muito, 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 que é quando ele fala para distribuir livros a mãos cheias, né? Ou seja, ele deixa muito claro em 2 ou 3 versos que a saída é a educação, né? As pessoas têm que se aculturar, né? Tem que ler, tem que entender do ser humano, da humanidade, e para isso precisa passar pelo livro. E a segunda coisa é quando ele fala pra paz, que é progresso, pôr sua varinha de condão, né? Pra, põe sua varinha de condão, só uma mágica mesmo pra acabar com esse confronto, né? Fico imaginando a pressão que as pessoas na época viviam, né? Hoje, se a gente vive momentos de incerteza, né? Motivado por política ou por devastação climática, enfim, imagina um século atrás, né? A gente tem 110 anos, né, do início do confronto. Que situação que se estavam, né? E essa vontade de tudo mudar, até só para fechar mesmo, uma última estrofe aqui desse os carnívoros mesmo, quando ele vislumbra esse futuro. E eu deixo isso também como mensagem para os gaúchos, né? Porque é um futuro que se vislumbra, ó. Virão novas colheitas, virão risadas a remir fadigas, virão manhãs de acordar cedo, virão as tardes feitas de conversas à sombra do arvoredo, virão as noites de bailadas e cantigas. Muito bonito, e eu recomendo que você procure esse livro, há uma gota de sangue em cada poema, né? Leia o livrinho todo, é muito rápido a leitura, é uma sentadinha, e é muito, assim, passa uma mensagem super profunda pra gente, né? A gente tá tão contemporâneo ainda das guerras, né, Lucas? Tá tão próximo de nós, é um fato histórico assim, de 100 anos atrás, é muito perto ainda. Ainda mais com tanto confronto rolando também atualmente, né? Verdade. Intensifica mais ainda, a gente vê que não tá tão longe do que a gente tá vivendo, né? E hoje algo bem mais intenso, até por causa das armas nucleares, né, que vários países têm em mãos, assim, e essa ameaça de, eu vou apertar o botão aqui, não brinca comigo. Enfim. Você falou isso, minha cadeira estralou, você viu? Vou apertar o botão, faz placa. É pra dar um efeito sonoro aí. É isso aí, então fica a mensagem aqui do podcast de esperança. Então vamos para outra mensagem de esperança, que é dos nossos apoiadores do Leitura de Ouvido. Então, nosso podcast, ele é financiado apenas pelos nossos apoiadores. Você pode ter percebido que você não ouviu nenhum anúncio, né? A não ser que o seu serviço aí de streaming coloque anúncios no meio, mas a gente não tá ganhando nada com esses anúncios. E a única forma de a gente financiar o podcast é pelo apoio. Então, se você quer ser um dos nossos apoiadores, você entra em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Dessas 2 formas aí você vai levar 2 recompensas. Uma delas você entra nos nossos créditos finais aqui do podcast, e a outra você recebe o estudo aprofundado de cada obra toda semana, junto com a arte de capa e uma mensagem personalizada da gente, vai para o seu e-mail. Inclusive apoiadores que não estão recebendo aí o e-mail do Leitura de Ouvido toda semana, porque a gente não tem o seu endereço de e-mail. Então envia pra gente por uma DM ou manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com, que daí a gente inclui no nosso mailing semanal. E os nossos apoiadores são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancli Lima,
Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato, Leandra e Abel Borges, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rickbard, Matheus Simão Brum, Mônica Tocarmia, Nariel Arruda Borba, Patrícia Albuquerque, Paulo José Pereira de Rezende, Paulo Rogério Teixeira de Moura, Harmona Frais Yachitsky, Sérgio da Silva Moreira, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Wagner Lúcia Alves, Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. E se você quer ser um dos nossos apoiadores, mais uma vez, é em leituradeouvido@gmail.com, essa é a chave Pix, ou pelo apoio coletivo apoia.se/leitura de ouvido. Muito legal que o Mário tinha 24 anos quando publicou esse livro. Era um jovenzinho. Novinho, o menino. E a gente tem várias produções dele aqui, a citar Vestida de Preto, foi o último conto, né? Acho que é o Muito único bom. conto que a gente trouxe dele, né? Não, a gente trouxe o Peru de Natal também. O conto natalino. Muito bom. Os contos dele são muito... Pode falar. Não, falar que os contos dele são muito, muito legais. Muito bons. Eu quero trazer Atrás da Catedral de Rouen. É muito emblemático esse. Já li, já tá preparado ali, é só questão de gravar. Ele tem... Eu fico pensando que ele tem vários trechos em francês, daí não sei se o leitor de ouvido, a gente que não é joga com a tradução junto. Na verdade não, porque eu não posso interferir no texto literário. O meio do texto é em francês, mas daí no final a gente explica, mas né? a gente faz aquela coisa igual tradução da Globo, que começa falando em francês, daí abaixa e fica voz em português por cima. É muito bonitinho os trechos em francês, então quero fazer bem bonitinho quando for gravar. A dica aí pra você ouvir prefácio interessantíssimo que a gente também tem aqui no podcast. E de Pauliceia Desvairada foi o primeiro episódio que a gente fez com ele. Tem a paisagem número 1, número 2, número 3, número 4. Que é bem legal esse das paisagens, que também fica pra você ouvir nos nossos alfarrábios literários. Que o episódio de hoje foi mais curtinho, daí você completa com um desses outros do Mário de Andrade. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.